617. E também na terceira, 618. Na página do CED, volume 1, 293. E no trecho da Nova Revolução Humana, são 2 volumes, o volume 22 e o volume 28. Tá ótimo? Então, vamos ao nosso tema, juramento na juventude. E para quem já fez o seu juramento em algum momento da sua vida, em especial, né? Quem lembra da sua juventude no qual você, para si mesmo, jurou algo, né? Então, sobre esse tema, que não é muito comum à nossa cultura, mas no budismo ensina muito bem como é importante cada um de nós termos esse juramento no nosso coração. E que possamos levar esse juramento para o resto da nossa vida. Já o budismo ensina que o importante é levar para todas as nossas existências. Então, vamos lá aprender um pouco mais? Nessa carta que Nichiren Daishonin escreveu, ele vai falar sobre 2 juramentos. Então, 2 principais juramentos que Nichiren Daishonin realizou em sua vida. Sabemos que quando ele ingressou no templo Ichidoji, aos 12 anos de idade, ele passou toda a sua infância sendo educado no templo, que era um templo da escola Tendai. O primeiro juramento, aos 12 anos, ao entrar ao templo Seigyōji, onde recebeu a educação básica para ler e escrever, né? Então, foi ali que ele fez seu primeiro juramento. E ele jurou também ser o homem mais sábio do Japão, né? Então, veja só, uma criança de 12 anos ter essa determinação na sua juventude, né? Então, já mostrava que era uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande, preocupado com as questões do cotidiano, a questão das pessoas, a questão da própria sociedade. Nessa ocasião, Daishonin jurou tornar-se a pessoa mais sábia do Japão, já que é o desejo de conduzir todas as pessoas à felicidade. E o segundo juramento foi feito aos 32 anos, um pouco antes de estabelecer seu ensinamento, recitando pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo. Aí, conforme o escrito em Abertura dos Olhos, Daishonin fez o juramento de refutar a calúnia ao Sutra do Lótus, mesmo que tivesse que enfrentar perseguições. Então, o que nós entendemos com isso, né? Nichiren Daishonin, percebendo a veracidade do ensino do Sutra do Lótus, ele jurou a si mesmo que ia defender e propagar esse ensino. E sabia que ia ter perseguição e calúnias contra o Sutra do Lótus. Então, assim, foi um juramento muito profundo, com o objetivo de todas as pessoas serem felizes. No dia 16 de março de 1958, eu só passar aqui só um pouquinho. Só voltando aqui, Nichiren Daishonin manteve esse juramento de sua época na juventude por toda a sua vida, sem recuar um único passo, tal como descreve nesse mesmo tratado Abertura dos Olhos. Aí tem um trechinho do que Nichiren Daishonin escreveu, que ele diz assim, né, abre aspas, jamais renunciarei a ele, que é o Sutra do Lótus, né, o seu juramento de propagar esse ensino, que está no Sendo, volume 1, página 293. Agora vamos à explanação do presidente Queda. Jovens são a esperança do mundo. Os jovens são protagonistas do nosso movimento. Quando os jovens, com grande desejo pela realização do Conselho, se tornam uma força unificadora pela transformação, a época segue o caminho da mudança positiva sem falta. Em qualquer grupo ou movimento, os jovens são primordiais. Então, veja só como é a importância, né? Nessa ocasião,
continuando, Daishonin jurou tornar-se essa pessoa que motivaria, na sua época, os jovens. E na época atual, né, foi seguida por Makiguchi Sensei, Josei Toda e Daisaki Ikeda. Aí ele continua aqui. Dessa Ikeda fala o seguinte: eu fui um dos jovens treinados pelo presidente José Toda. Ao reconhecê-lo e decidir me devotar ao Conserufo aos 19 anos. Minha vida mudou drasticamente, graças a meu mestre, a quem devo profunda gratidão. Dediquei-me. Um pouquinho aqui. Dediquei-me ao sublime objetivo chamado Conserofo. Desafiei a conquistar minha revolução humana e trilhei o nobre e supremo caminho de mestre e discípulo. Aí ele fala assim: eu fui um dos jovens treinados pelo presidente José Toda. Ao conhecê-lo e decidir me devotar ao Conselheiro aos 19 anos, minha vida mudou. Então, ele mudou drasticamente toda a sua história, né? Graças ao meu mestre, a quem devoto profundamente de gratidão, dediquei-me a sublime objetivo o chamado Conserofo. Desafiei a conquista da minha revolução humana e trilhei o nobre e supremo caminho de mestre e discípulo. Tem uma parte muito importante que ele diz assim: atualmente, levantando-se com o mestre, o espírito dos três primeiros presidentes, né, que é Makiguchi e José Toda, da Sakikeda, nossos companheiros da divisão sênior e da divisão feminina do mundo inteiro estão assumindo a liderança no desenvolvimento dos jovens. Um vibrante espírito juvenil pulsa na vida daqueles que são amigos e aliados dos jovens. Então, assim, é o desejo e o meu sentimento, né, de poder estar sempre próximo e poder contribuir para todos os jovens, né, para que o jovem possa ter seu palco de atuação pelo Conselho. Agora eu vou passar a palavra com o jovem, né, Guilherme. Eita. Vamos lá. E não há melhor nome para esse escrito do que a abertura dos olhos, né? Que é justamente como é que fala? A pessoa ela abre a própria mente, né? Ela absorve essa essa missão, né? Para poder ser um treinamento verdadeiro, né? E aí o trecho é: eu serei o pilar do Japão, eu serei os olhos do Japão, eu serei a grande nau do Japão. Este é o meu juramento e jamais renunciarei a ele. É isso aí, dissipar a escuridão fundamental. É muito interessante esses textos que Nietzsche escrevia, que ele usava muito jargões, muitas frases bonitas, né, para poder escrever o sentimento que ele tinha perante ao ensinamento budista, né, que é uma coisa muito comum para os estudiosos da época, que eles eram quase poetas, né, eles sempre vinham com essas frases bem recheadas de imaginários, né, de imagens, né, que a pessoa é, é, pode representar um conceito, né? Ele fala assim que esse é um dos cinco principais escritos de Daishonin, em que ele revela sua identidade de Buda nos últimos dias da lei. O possuidor das três virtudes, soberano, mestre e paz. Que aí isso é interessante. Figuras de linguagem, isso mesmo. É, esse soberano mestre paz, ele fala assim que o soberano significa o poder de proteger as pessoas,
ali assegurar seu bem-estar. Então é o mestre, quer dizer, é o soberano, né? É aquele, o líder, o chefe de um grupo de pessoas, de um país, uma cidade. A virtude do mestre é o poder de conceder conhecimento e sabedoria às pessoas e de capacitá-las a agir com base no julgamento correto. Isso é o que o professor também faz, né? Ele concede o conhecimento e ele quer que os alunos tenham esse conhecimento, só que com responsabilidade, né? Ele mostrar o caminho ali e o aluno, né, segui-lo. A virtude de paz é o poder de abraçar as pessoas com benevolência, de protegê-las do mal e dar-lhes condições para desenvolver a capacidade de viver por suas próprias forças. A natureza nos ensina isso também, né, na prática, que os pais eles sempre cuidam, mas eles também não tiram o filho de aprender, né, a experiência. Eles também incentivam, mostram como é que faz e depois, né, a experiência, né, as próprias forças deles. Aí, continuando sobre o resumo cenário histórico, no segundo mês do nono ano de Buei, que é 1272, ainda cumprindo pena de exílio na ilha de Sado e vivendo sob as mais severas condições, Daishonin conclui essa obra em 2 volumes e a enviou a Shinjo Kingo, né, que é um dos seus discípulos mais prominentes, né, de Kamakura, e também samurai do clã governante Hojo. Né, isso é uma posição assim de grande prestígio, né? Naquela época, você ou você era vassalo, ou você era militar, né, um samurai de guerra, ou um religioso, né? E também tinha o político, né? Mas aí você podia misturar as coisas. Mas assim, eram as classes sociais, né? E esse Shinjukingo era realmente um exemplo, né, de discípulo e de, de pessoa, né, naquela época. O título Abertura dos Olhos significa permitir aos seres humanos enxergar a verdade, né? Libertá-los das ilusões e ideias distorcidas e conscientizá-los do ensinamento do Sutra do Lótus, da compreensão do budismo e do mestre. A obra descreve o papel de Daishonin no estabelecimento da supremacia do Sutra do Lótus e na propagação dos ensinos. Na célebre passagem aqui apresentada, Daishonin declara sua decisão inabalável, né, de manter o seu juramento, mostrando a seus discípulos que todos poderão atingir infalivelmente, né, todos, todo mundo. Ele não está se colocando acima, ele está mostrando, né, com a benevolência dele, com a atitude dele, que as pessoas podem também fazer o mesmo, né? Poderão atingir infalivelmente a iluminação se não sucumbirem à dúvida mesmo diante das adversidades. Então realmente focar, né? É o foco no ensinamento, né? Na filosofia. E aí a expansão do Sensei, né? Do presidente Ikeda, o juramento Seigan de Nichiren Daishonin de conduzir todas as pessoas nos últimos dias à lei, à iluminação. Aí, essa é uma conhecida passagem, né, de abertura dos olhos, é uma passagem, né, ainda tem o escrito na íntegra, a gente consegue ele no Sage, né, que é gigantão, olha lá, a Vinícius mostrando, né? Então assim, é só um gostinho, né, e ele declara seu grande juramento, Seigan. As palavras pilar, olhos e grande nau são expressões profundas que emanam da sua grande paixão de habilitar todas as pessoas a atingirem a iluminação. Né? O presidente Queiro até comenta, né, que é comovente ele ter emitido essa declaração resoluta durante o exílio na ilha de Sado. Né? Então, relembrando, né, que ele estava exilado em Sado, né, uma ilha remota, sem nada assim para a pessoa sobreviver, aquele frio, né, aquele inverno rigoroso, ele isolado, né, da sociedade,
Então, assim, eram todos os sinais, né, de fazer a pessoa desistir, né? É realmente um cenário arrasador, mas mesmo assim ele teve essa postura. Nenhuma das ferozes investidas os obstáculos que assolaram Daishonin, desde que ele anunciou seu ensinamento, né, em 1253, poderia extinguir a chama do juramento Seigan, né, que ardia em seu coração. E aí, embora nessa passagem Nichiren mencione especificamente o Japão, seu juramento não se limita apenas a uma única nação. Tanto que a gente está lendo aqui, né, aqui no Brasil, né, em 2023, e a gente, mesmo assim, se identifica bastante. Né? Peraí, deixa eu só. E aí, que claro, né, que o Daishonin, ele falava ali, né, no ambiente que ele estava, mas se abrange a todos, né, todo mundo. Ele buscou abrir o caminho dos conserufos de todo o Jambutivipa, né, que é o mundo inteiro, salvando o primeiro país do qual a vida das pessoas estava mais em volta pela calúnia contra a lei. Né? A expressão pilar do Japão, né, que aí justamente falando sobre esse termo, pode, portanto, ser interpretada como pilar da iluminação para todos, nos últimos dias da lei. Ela transborda do intenso juramento e do compromisso de sustentar firmemente o ensinamento do budismo, né, como o pilar da comunidade e da sociedade. É o pilar do mundo, né? O, a gente, no Japão é Hashira, né, pilar, e assim, eu já vi em alguns elementos da cultura japonesa que eles usam muito esse termo, né, pilar, né, que é o que a gente na sociedade a gente reconhece como o que sustenta, né, o prédio, a construção, né, ela é feita em cima, né, dos pilares, né, os pilares estão sustentando. Aí passando para o próximo tópico, né, cada um deve se tornar um pilar, os olhos e a grande nau. Na época atual, os presidentes Makiguchi e Toda gravaram no coração esse juramento de Daishonin e se levantaram por iniciativa própria, né, para realizar o Conserufo nos últimos dias da lei. Desde a fundação, a Soga Gakkai constitui- constitui-se numa organização alicerçada nesse juramento Seiga e diretamente ligada a Daishonin. Os três presidentes, a gente sempre estuda um pouco sobre a vida deles, sobre a luta deles na Gakkai, justamente eles também fizeram que nem Daishonin, eles se ergueram numa época totalmente desfavorável a eles, né? E realmente desafiaram, né? Porque na época eles estavam no comecinho, né, dos conflitos no Pacífico, né? O Japão impondo a outra religião, né, que é o shintoísmo. Então, assim, eles também, né, tiveram essa luta, esse episódio, né, como Nichiren também teve que desafiar, né, na época que ele também estava, na época da Shonin tinha as invasões mongóis, né, que também era um perigo, assim, definitivo para a nação, né, para o país que eles viviam. Em seus primórdios, a organização era depreciada pela sociedade japonesa como um bando de pobres e doentes. Né? Sem se deixarem deter, nossos membros se esforçaram com todo o coração para compartilhar o budismo Nichiren com as pessoas, que é o Shakubuku. Né? Eles sentiam um imenso orgulho de dedicar a vida à nobre missão de concretizar o Conserufo e ao ideal de Daishonin. Então, esse juramento do Daishonin, ele viajou gerações, né? Viajou por eras, né? Para ou chegar hoje, né? A gente está aqui estudando sobre isso
né, no outro lado do planeta, né? Obviamente, nem todas as pessoas tinham a consciência de sua missão ou compreendiam o ensinamento de Nichiren desde o início, né? É, é, aí a pessoa vai transformando, né? Tanto que é por isso que é a abertura dos olhos, né? A pessoa vai entendendo, vai se identificando, tendo esse olhar, né? Mais objetivo. Enquanto compartilhavam alegrias e tristezas com os companheiros da organização, pouco a pouco foram despertando para sua missão como bodhisattvas à Terra, dedicados ao Conserufo, né? Uma organização que atua como o pilar do país, os olhos do mundo e a grande nau da humanidade, é a Soka Gakkai. Nosso orgulho como membros da Gakkai é o fato de cada um de nós assumir a missão de atuar como o pilar central, né, no nosso bloco, na nossa comunidade. O budismo de Nichiren é um ensinamento que empodera as pessoas a mudar da postura de ser salvas para a de salvar as outras, né, oferecer apoio e incentivo, né, transformando-se em pilares. A Gakkai cultiva no mundo inteiro valores humanos que atuam como pilares do povo, olhos da felicidade e grandes naus da esperança. Então, dá para a gente fazer várias versões, né, dessa frase, desse trio, né, que identifica na hora com a gente. Né? Essa é a maior prova de que o budismo Nichiren é a religião da revolução humana. Né? O exemplo genuíno de uma religião que existe para a felicidade dos seres humanos. Né? E tão necessário agora, nesse século XXI, que a gente está aqui no segundo. É praticamente o terceiro round, né, desse século. A gente está em 2023, né? Está quase chegando em 2030, né, o centenário da Gakkai. E espera-se, né, que quando eu fizer 200 anos, né, a Gakkai vai estar tão ligada à sociedade que as pessoas vão sempre comentar, né? Ah, aquele pessoal lá da Gakkai me ajudou a fazer tal coisa, né? Ah, desde que eles chegaram aqui, a vizinhança ficou mais saudável, né? O clima ficou mais humano. Então, realmente vai sempre evoluindo, né? O Japão está aí como exemplo, né? O HK é a transformação que eles causaram lá e também em outros lugares do mundo, a gente vê, né, nos relatos. Aí no budismo de Nichiren, cada indivíduo se torna protagonista da transformação dos seres humanos, quando cada um se tornar um pilar, os olhos e a grande nau da construção da paz e da felicidade. Suscitará uma magnífica civilização global, notabilizada pelo radiante florescer da filosofia do respeito ao próximo. Aí eu termino a minha parte e eu chamo a Denise para continuar o estudo. Obrigada, Guilherme. Eu fico ouvindo, aí eu travo, eu tenho que reiniciar. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Então, a Soka Gakkai reside dentro de nós. Membros que despertaram, isso é a explanação do presidente Ikeda, membros que despertaram para a missão têm a consciência de que não são simplesmente parte da Soka Gakkai, mas que a Soka Gakkai é parte integral da sua vida e reside dentro deles. Esses somos nós, não é mesmo? Nossas experiências de vida, nas nossas comunidades, nos faz ter essa força, né? Essa convicção. O Sensei nos diz, isso aí, Lívia, na época em que auxiliava Toda Sensei, nos desafios envolvendo as empresas do Toda, ele diz assim, que encarava todos os aspectos da Soka Gakkai como minha missão. Eu me afligia, diz ele, ponderava e orava para encontrar a melhor forma de promover o avanço do Koseirufo e então entrava em ação com todas as forças do meu ser. Ele sempre se perguntava, sempre me perguntando o que meu mestre faria nessa situação.
Isso que nós aprendemos com os nossos veteranos, de o que fazer, né? O que Nichiren Daishonin faria, o que o mestre Makiguchi, o mestre Toda, o que Daisaku Ikeda faria nessa situação que eu estou vivendo. É dessa forma que a gente consegue revolucionar nossa vida, nossas atitudes. E hoje, à medida que avançamos, a passos largos, né? Ele diz, a nova era do Conselho Mundial, membros da divisão dos jovens de cada país e região estão empreendendo ações com esse mesmo espírito do jovem, né? Esse espírito Soka. Os jovens Sokas são, com certeza, os pilares do futuro do mundo. Então, o Sensei confia plenamente nos jovens. Afinal, o que constrói a nova era é a força e a paixão dos jovens. Não temos dúvida quanto a isso, não é mesmo? Continuando, tenho agora uma parte que eu acho muito, muito gostosa, por fazermos esse CAB, né, que é um curso avançado de budismo, não poderia deixar de apresentar para os senhores. Ser o pilar significa ser uma fortaleza, não é? Aqui temos como exemplo o auditório do grande juramento pelo Kosei Rufu. Ser os olhos significa olhos que enxergam a verdade de todos os fenômenos, né? Que percebe tudo o que acontece no dia a dia e compreende de onde vem, né, as causas e por que está acontecendo. E quando falamos em Grande Nau, que é um nome genérico, que até o século XV se aplicava a navios de grande porte, o que vem à mente é o CPAM, Centro de Pesquisas e Estudos Ambientais do Amazonas, localizado em uma área de mais de 50 hectares, às margens do encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus. Ele foi idealizado e fundado em 1991 pelo pacifista e líder da SGI, Dr. Daisaku Ikeda. Em 1995, além dele já ser reconhecido por seus 3 sítios arqueológicos, o CPAM foi credenciado como reserva particular de patrimônio natural, RPPN. Pouco mais de 10 anos depois, em 2014, nascia o Instituto Soka, como entidade gestora do CPAM. O objetivo desse instituto é proteger a floresta, estimular a educação ambiental, principalmente entre os jovens. Entre os projetos que já atingiram mais de 1.000 alunos, os estudantes passam o dia inteiro no instituto e podem aprender na prática sobre a importância de preservar o bioma, popularizar a ciência e se familiarizar com a floresta. Muitas vezes, esse é o primeiro contato deles com uma reserva natural. Em 2016, o Ministério do Meio Ambiente alterou o nome para RPPN Dr. Daisaku Ikeda, reconhecendo o esforço do líder da SGI em prol do meio ambiente. Na página do Instituto Soka, eles se dizem o seguinte: o Instituto Soka Amazônia é a concretização de um sonho do Dr. Daisaku Ikeda, um pacifista, filósofo, escritor, poeta e também um conservacionista, que nunca esteve na Amazônia, mas sempre teve um olhar profundo para a importância desta região e a sua biodiversidade. Bem, e o que é uma RPPN? O que será uma RPPN? O Instituto Soka Amazonas é uma reserva particular do patrimônio natural. É uma RPPN, uma categoria de unidade de conservação em que, pela vontade do proprietário, se compromete com a preservação da área, dos recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos, entre vários outros serviços ambientais. Esse local não poderá mais ser explorado. Então, é uma reserva natural preservada. Aqui tem uma vista aérea dessa propriedade. Essa parte em amarelo é a RPPN, é a reserva natural. Você vê, eu não tenho nem ideia de quanto são mais de 50 hectares, mas é uma área grande. Aí o Sensei diz o seguinte sobre a Amazônia: a Amazônia é a casa da vida, que sustenta a Terra e a humanidade, criando estabilidade no clima do planeta. Quando a Amazônia mostra seu sorriso, a humanidade se sente aliviada.
quando a Amazônia adoece, a humanidade também padece. A Amazônia é realmente a mãe da humanidade. E também, embora os recursos físicos sejam finitos, né? Eles acabam. O potencial humano, ele é infinito, como também é infinita a nossa capacidade de criar valor. O verdadeiro significado da sustentabilidade consiste em um conceito dinâmico, no qual há uma luta ou uma competição para gerar valor positivo e assim compartilhá-lo com todo mundo e com o futuro. Então, é uma luta contínua para gerar valor positivo. Aqui para vocês, a vista do nascer do sol na RPPN, Dr. Daisaku Ikeda. Em cima tem o link, que é do Instituto Soca Amazônia, se vocês tiverem, né, o desejo de conhecer mais. Também na página inicial da Extranet, lá embaixo, no finalzinho, tem o desenho do Instituto Soca, que você clica nele e vai direto para é um site, né? E lá vocês vão poder ver um bocado de coisa sobre o meio ambiente e conhecer mais sobre o Instituto Soca. Agora eu passo a minha palavra para o senhor Dorgival. Muito obrigada. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Guilherme. Viu só quanto conhecimento é? Então, assim, é tão importante a gente podermos, né, estudarmos juntos, nos dedicar não somente ter um vasto material, mas assim, como nós temos um tempo limitado, é importante você destacar aquilo que mais chamou atenção, mais traz para você contribuir como valor para outras pessoas. Então, aqui nós tivemos inúmeros pontos importantíssimos, né? Que é tudo com o tema Juramento na Juventude. E agora a gente vai finalizar com o Nova Revolução Humana, que é sempre emocionante quando lemos, né? Essa coleção de livros. Nova Revolução Humana, ela não somente é um retrato vivo de toda a história da HK, como a experiência, a vida de cada pessoa que nela está registrada. E tem um trechinho que está no volume 22, no capítulo Alto Mar, né, que ele diz o seguinte, eu gostaria de compartilhar esse trechinho com todos os senhores. Né, ele diz assim: como o indiano Mahatma Gandhi, de 1869 a 1958, defensor da não violência, certa vez observou, aí abre aspas, se por força estivermos nos referindo à força bruta, seriam os homens, não é mesmo? Aí ele continua. Se força estiver aludindo à força moral, então a mulher é imensuravelmente superior ao homem. Se a não violência for a lei de nosso ser, o futuro pertencerá às mulheres, né? Então, se o nosso objetivo estiver imbuído dentro dessa força, né, das mulheres, então o futuro está assegurado. Então, é maravilhoso essas palavras. Esse capítulo, que é o capítulo Alto Mar, da Ikeda, foi em 1975. Ele estava incentivando nada mais que a divisão feminina de jovens. Então, a grande preocupação na época, que era Shinichi Yamamoto no livro, estava preocupado justamente com a divisão feminina de jovens. Aí ele coloca aqui que na sala onde estavam reunidas, ele chegou de repente, né, e todos ficaram assim admirados porque não estavam esperando aquele momento. Aí ele diz assim: as primeiras palavras que saíram de sua boca expressavam preocupação pelos pais e familiares delas. Se houver algum de vocês cujos pais ou familiares estejam doentes, por favor, permaneçam após a reunião. Gostaria de incentivá-la. Cuide bem de seus pais e zelem por eles. Essa é a maneira genuína,
humana de se comportar, né? Então, assim, coloca aqui como está escrito, né? O budismo ensina a postura correta de se viver, né? Então, quanto mais a gente lê, mais estudarmos o budismo, mais a gente vai perceber como o budismo ensina essa postura correta que deveremos ter diante das pessoas. No outro capítulo, que está no volume 28, que é Grande Caminho. Aí, assim, ele continua, né? Nesse capítulo, ele também está incentivando a divisão feminina de jovens. Olha só, que maravilhoso. Então, assim, mesmo que ele incentive uma divisão específica, mas ele está incentivando todos nós, né? Quando nós participamos do desenvolvimento de todos, né? Então, assim, esse capítulo, ele já passa em 1978, em 1978, isso mesmo. Quando as integrantes da divisão feminina, elas tinham viajado a noite toda, vinda da região de Tohoku, é, e o presidente Queda estava preocupado, né, como poderia incentivá-las naquela ocasião. Aí coloca aqui, quem são esses valores humanos? Aí quem são esses valores humanos? Aí pegando aqui, ele diz assim, né? É, será que valor humano é ter uma boa posição social, títulos, habilidades especiais, poder financeiro e muitas outras coisas, né? Mas sabemos que nada disso faz com que a pessoa se torne um grande valor humano, né? Aí ele continua: valores humanos são pessoas de fé que se dedicam incansavelmente pelo juramento Seigan do Koserofo, que volta na questão do juramento, né? Manter seu juramento. E fechando essa ideia aqui, né? Tem essa belíssima imagem aqui, né? Alguém que se levanta com uma resoluta e inabalável fé. Quando se estabelece esse objetivo fundamental na vida, tanto a inteligência como a capacidade ganharão valor e se expandirão amplamente. A chave para evidenciar toda a força e todo potencial de um ser humano está simplesmente na fé. A palavra fé abarca tudo. Por isso, se definíssemos qual condição mais importante para um valor humano, poucas palavras, a resposta seria alguém que se levanta com uma resoluta e inabalável fé. Então, assim, eu sempre gosto de falar sobre essa questão da fé como não uma palavra solta, simplesmente fé, mas como o presidente Ikeda mesmo coloca aqui, né? Uma fé resoluta e inabalável. Então, resoluta, o significado já está resolvido, né? Ter a convicção, ter a certeza de poder superar tudo a partir dessa resoluta fé. E desejamos, né, uma excelente atividade para todos, né, em suas localidades, que possam aproveitar ao máximo essa matéria. E, por favor, né, transmitam com todo o coração esse juramento na juventude. Muito obrigado. Cadê as mãozinhas? Isso aqui, eu aprendi que tem aqui aqui a mãozinha. Parabéns a todos. Vamos abrir as câmeras agora para a nossa foto oficial.